As ações ligadas à energia elétrica costumam ser recomendadas para os investidores porque costumam pagar bons dividendos e ter estabilidade no crescimento. Mas não é isso que está acontecendo esse ano. As ações do setor já caíram 10% e esse é o assunto do Ligando os Pontos de hoje. O nosso podcast que fica no YouTube do Monitor do Mercado e às quintas-feiras às 10 da manhã na home do terra.com.br. O que chamou a atenção da gente para falar sobre esse assunto hoje é justamente o IEE. IEE é um índice específico das empresas de energia elétrica. É tipo o Ibovespa, só que ele só reúne as empresas de energia elétrica. E aí nesse ano, enquanto o Ibovespa do começo do ano para cá caiu coisa de 7%, o IEE caiu mais de 10%. Ou seja, o conjunto das empresas de energia elétrica, uma carteira só disso, caiu 10%. E essas empresas costumam ser estáveis, elas costumam ser recomendadas. Então alguma coisa muito diferente estava acontecendo e a gente foi atrás para entender. E quando você olha essas quedas, né, em índice, você olha o setor como um todo. Então você tem um problema, uma mudança de estratégia no fundamento desse setor, né, que está impactando, porque é indiferente do resto. É uma queda muito grande, né? Eu não ia falar grande, mas é uma queda muito grande mesmo para passar despercebida, para você não entender que existe uma clara mudança de estratégia, ou pelo menos de como vamos analisar a estratégia dessas empresas. Exato. A mudança nas empresas não necessariamente, mas a mudança de como é que os grandes investidores, como é que os grandes fundos estão encarando o futuro. E o que ficou muito claro quando a gente começa a pegar o que efetivamente está acontecendo, indo na ANEEL, né, que é a agência reguladora do setor, olhando o processo legislativo ligado ao setor, é que a insegurança bateu muito forte na porta agora, porque a gente está vendo uma série de mudanças, tanto regulatórias quanto legislativas, que estão deixando pouca clareza na mesa na hora de decidir como é que vai ser a receita do ano que vem ou daqui a 2 anos, que normalmente a compra é para o longo prazo, né? Quando você compra uma ação, você pensa lá na frente. E aí, quando tem certeza em relação a quanto de receita você vai receber, como é que vai ser seu fluxo de caixa nos próximos períodos, a turma costuma tirar o pé do acelerador e começar a vender ou começar a reduzir posições, e com isso as ações estão caindo em bloco. O único ponto fora da curva que eu encontrei foi a CEMIG, gigante, né, lá de Minas Gerais, estatal, mas ela está no meio de uma queda de braço entre governo federal e governo estadual em relação a imposto. Tinha a chance de federalizar a CEMIG para abater as dívidas do estado de Minas com a União. Isso já está meio fora da mesa e com isso, ao isso ficar fora da mesa, o preço das ações subiu, porque a turma teve uma garantia ali de não federalização ou uma sinalização de que não vai para o governo federal, e também porque ela está se desfazendo de alguns ativos e recentemente ela vendeu uma participação muito importante para ela, que o mercado achou muito bom, achou que a empresa ficou mais leve, que ela está mais encaminhada para funcionar melhor, e com isso a CEMIG subiu pra caramba. Nesse ano ela já subiu mais de 11%. Mas os outros pares dela, tanto a Eletrobras, né, gigantesca, pós-privatização, Alupar, CPFL, Eneva, Taesa. Taesa sempre estava nas carteiras recomendadas, carteira de dividendos, sempre tem Taesa, estão caindo com força o ano todo. E eu acho que é legal, né, você trazer esse exemplo da Copel, da CEMIG, esse exemplo da CEMIG, porque é exatamente esse senso de setor, né? Eu acho que toda vez que tem essas mudanças de tarifas, a gente tem um momento de você se adaptar, né? A gente tá vendo isso acompanhando a reforma tributária, que ninguém entende o que são as coisas ainda, e a gente fica no eterno, um eterno trabalho de achar novidades dentro de um texto que tá pronto há uns 4 meses. Aí você vai procurando, cada vez sentindo uma coisa nova. Isso, todo dia entendo os impactos da reforma tributária na cerveja. Exato. Entendo os impactos da reforma tributária no saneamento. E tem impacto o tempo inteiro. A gente consegue medir um livrão de 300 páginas também.
todo dia tem notícia da reforma tributária. E essa coisa não é E eu acho que a gente viveu esse momento, sei lá, teve aquela confusão dos combustíveis, do ICMS, faz um tempo já, e teve todo um momento de pânico, assim, de tentar entender o que é isso. Isso é positivo, isso é negativo? Acho que o momento é até esse, né? É exatamente essa dúvida. O que eu vou tirar disso? Isso aqui é bom para a empresa, isso aqui é bom para o consumidor, isso aqui é bom para quem? Como que funciona? Então, esses grandes momentos de dúvida, né? E muito interessante que fica claro que o BTG ele acabou de fazer a análise, né, dos resultados operacionais. E aí a análise do BTG é que choveu pouco, mas os reservatórios estão ok, ventou pouco, então as empresas que têm muita usina eólica vão ir um pouquinho pior. Mas nada demais, sabe? Tipo, nada chamativo. Nada, ele tá tipo, choveu, não choveu. Nem os analistas especializados estão achando isso muito chamativo, mas é um movimento que no acumulado do ano está sendo muito doloroso. Eu acho que é um movimento que ninguém quer falar sobre ainda, porque ninguém tem uma conclusão, na verdade. Sim. Eu acho que é menos que eles não estão acompanhando, mais que... Não, mas isso que eu tô falando, não tem uma coisa pontual que detonou o setor. O setor está sendo detonado ao de pouquinho em pouquinho. Meses. Acho até que é a mesma coisa do setor de... Desculpa. A mesma coisa do setor da Vale do Ferro, que a gente veio ruindo assim aos pouquinhos, e agora a gente se tocou, nossa, meu Deus. Não é mais top pick. Mas demorou o quê? Um tempo, né? Não, e aqui a gente está vendo na ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, que inclusive faz reuniões chatérrimas, mas que são públicas. Se você quiser acompanhar reuniões da ANEEL, vale a pena para entender como é que funciona um pouco o dia a dia de uma agência reguladora. Mas ela teve muitas mudanças, né? Mudança de governo, você vai mudando agências reguladoras ao longo do tempo. Ela teve mudança de pessoal e ela vai focando mais nos interesses ali das novas pessoas que integram a ANEEL. E ela recentemente mudou as taxas extras, né? As tarifas para bandeira vermelha e bandeira amarela. E bandeira vermelha e bandeira amarela, elas aparecem e encarecem a nossa conta de luz, é sempre terrível. E elas funcionam da seguinte maneira: quando a energia está escassa, quando tem muita demanda e as empresas precisam usar energia que não é tão verde, então precisa ligar a termoelétrica, por exemplo, que queima combustível para gerar energia, essas tarifas são encarecidas, né, porque a produção é mais cara e é uma produção pior para o país. Então você usa a bandeira amarela e a bandeira vermelha quando você precisa usar energia suja e cara. Aí chega na sua conta de luz, já só chega lá, assim, uns R$20 a mais, R$30 a mais. Exato, o banho tá mais caro e você fica zangado e tal, mas não sabe por quê. E a culpa é sua. Tá aí o porquê, você precisa pagar a conta da energia mais cara, da falta de planejamento, às vezes da falta de chuva, e acaba chegando no nosso bolso. Mas, recentemente, a ANEEL aprovou um corte forte no custo da bandeira vermelha, que foi cortada em 36,9%, quase 40% de redução na margem da bandeira vermelha. E na bandeira amarela os preços caíram de 19,5% a 31,3%. Cortes fortes nesse repasse que é feito, né, de custo para o consumidor. Putz, que bom pra gente como consumidor, fica mais barato a energia, alegria, pode ligar a TV, a geladeira. Ar-condicionado aí o dia inteiro. Putz, e não vai doer tanto. Mas pensando nas empresas, não é necessariamente que elas lucram com a bandeira vermelha, não é que a bandeira vermelha e a bandeira amarela dão mais dinheiro, mas elas injetam mais dinheiro num determinado período de tempo. Então você precisa rever todo o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o quanto você espera receber no momento e o quanto você espera pagar naquele momento. E as empresas elas têm que replanejar, readequar o fluxo de caixa previsto. Por quê? Com preços de bandeira vermelha 40% menores, o que ela estava prevendo que ia embolsar no mês XYZ, ela não vai mais embolsar. Então ela vai ter que arrumar outra receita para arcar com os compromissos que ela já tinha combinado de pagar naqueles meses, ou realmente passar adiante, né, postergar aqueles gastos. E isso é trabalhoso, isso é custoso para uma empresa, não é uma coisa simples. E é um número muito alto, 36,9% de diferença. É muito alto e foi considerado muito alto para as pessoas que participam desse mercado. E é muito interessante porque a gente vai começar a ver isso nas próximas prévias operacionais, né? A gente vai ter um momento que daqui a, sei lá, 1 mês, 2, 3, vai todo mundo descer os relatórios e a gente vai ver esse real impacto, né? E se
o quão grande ele é, porque você estava falando também que a PEC que Lula passou sobre isso também incentiva a energia verde, né? Não, vou falar disso agora, a gente não falou ainda. Ah, tá, porque a gente falou em off, perdão, falei agora. Diga aí, me conta. Mas esse é o outro impacto, acho que esse é o grande impacto, na verdade, o grande gerador de incerteza que chegou nesse mercado e que está abalando. Tanto é que tem players que voltaram, né, pessoas que participam dessas empresas, que voltaram de Brasília recentemente falando, cara, tá difícil, a gente não está entendendo bem o que está acontecendo. Em relação a quê? Vou falar agora que é a medida provisória 1212-24. Medida provisória 1212/24. Dá uma olhada nisso. É a MP que foi assinada pelo presidente Lula no último dia 10, foi publicada no Diário Oficial. E o que ela fala? Ela fala da redução de tarifas e da promoção de projetos de energia elétrica limpa e renovável. É uma MP enorme, explicando o que o governo quer fazer para diminuir a conta de luz e aumentar a produção de energia verde no Brasil. Isso não é algo simples de entender já por si. Mas, pior ainda, ela chegou no Congresso, né, quando foi publicada, no dia 10, uma MP, como é que ela funciona? Ela tem que passar pelo Congresso, o Congresso tem 60 dias para dizer se topa ou se não topa e cancela e passa adiante. E ela chegou no Congresso e sabe quantas propostas de emenda sobre a matéria chegaram em 3 dias, que é o tempo que os congressistas tiveram, senadores e deputados? 175 emendas. Algum estagiário trabalhou bastante. 175 emendas no texto. Lógico que tem aqueles chamados jabutis, né? Jabuti é quando tem uma parte da matéria que não tem nada a ver, tem uma emenda que não tem nada a ver com aquela matéria. Então coloca ali no meio para ver se o Congresso aprova junto. E de vez em quando cola, tá? Não, super cola. E sabe por que chama jabuti? Porque jabuti não sobe em árvore. Então você vê um jabuti em cima da árvore que alguém colocou lá. É mentira, é por isso. Sério. É por isso que chama emenda jabuti. Nossa, porque você acha um jabuti em cima da árvore, não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com o ambiente, mas tá ali, alguém colocou de algum jeito. Tentaram enfiar para ver se aprovava. Colou. É explicação sobre jabuti. Jabuti e jabuticaba, os dois termos que eu adoro sobre política brasileira. São os melhores de todos. Jabuticaba só tem no Brasil, inclusive aqui no nosso escritório tem uma jabuticabeira para lembrar disso todo santo dia. Mas o Congresso tem 60 dias e 175 propostas de emenda para observar e para dizer se aprova ou não. E o que o mercado está enxergando nisso? 175 possibilidades do texto não tem nada a ver com o texto que chegou. E, além do mais, o mercado não está entendendo o que vai ter de proposta sólida no fim disso tudo. Pensa só que a análise do texto que o presidente, né, apresentou, que o Lula assinou, publicou no Diário Oficial, ele fala sobre a redução da conta de luz usando o dinheiro que foi pago na privatização da Eletrobras para um fundo, né, alimentar um fundo que vai ajudar a reduzir a conta de luz para o consumidor final. Você deixa esse dinheiro lá, ele vai rendendo e você vai abatendo das contas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de aumentar o subsídio para a energia verde, né, para a energia limpa. Com isso, você cria uma redução da taxa da conta de luz, por um lado, mas o aumento do tempo de subsídio é mais dinheiro saindo do bolso do usuário final, do consumidor, para bancar o subsídio à energia verde, energia limpa. Então está confuso, a gente não consegue saber se a conta de luz vai baixar ou aumentar com a aprovação do texto do jeito que estava. Agora a gente já tem mais 175 possibilidades de emendas que vão ser analisadas. Então gerou muita insegurança para alguém fazer uma aposta numa empresa de eletricidade que costuma ser a coisa mais estável do mundo. Sabe o que é estável? Serviço básico. Serviço básico. O que mais? Como assim? O que é estável? Não, por que mais que é estável? Porque é serviço básico. Porque o quê? Vai acabar a internet? Vai acabar o mundo? Como assim? A energia sempre precisa de energia. Então, além disso. Além de sempre precisar de energia? Concessão. Tá, total. As concessões de 20, 30, 40 anos. É que nem pedágio. É completamente estável você botar numa empresa que tem 10 concessões que vão durar 40 anos. E aí você sabe que vai esperar. Daqui a 20 anos vai ter que renovar uma ou outra. E não faz nem diferença, né? A Sabesp mesmo vai privatizar e vai continuar com as concessões. Então,
A demanda está lá, a concessão está né? lá, vai garantir. E aí, nesse caso, quando você gera uma mudança dessa que pode ser grande no setor, você não consegue entender se a conta de luz vai ficar mais barata, se o mercado vai ficar mais competitivo ou menos competitivo, a turma está saindo e está vendendo as ações. Eu acho que num tom mais político, né? Eu acho que é caricato, né, do Brasil. Você tem uma tendência, né, internacional de energia verde, né? Você passou, depois que teve o BO da Ucrânia lá na Europa, a Europa ela quis comprar mais gás, quis comprar mais energia a gás. BO da Ucrânia, também conhecido como guerra. O BO da Ucrânia, vamos lá. Mas eu tava falando especificamente do BO da Gazprom, que não queria passar o gás. Mas especificamente, né, você teve esse momento, né, na energia limpa, de que a Europa ela tá voltando para uma energia que não é limpa, mas por uma questão de segurança, mas ao mesmo tempo você vê uma reestatização das empresas de energia para garantir um fluxo verde pelo menos daquilo ali, né? Para você ter um apoio do gás, você tem uma reserva que eles querem aumentar, né, e estão aumentando desde então, mas você tem um processo de transformar as empresas de energia em alternativas mais verdes. Não, a própria Petrobras está passando por isso, né? Exato. A mudança de matriz energética está sendo um baita investimento da Petrobras. Toda a discussão sobre dividendos que a gente faz e tal, teve como base o quanto a Petrobras precisa investir em mudança de matriz energética. Mas é caricato, né? Porque vai para o Congresso e aí você tem uma tendência mundial, né? Que o Brasil, você vê ele acompanhando, mas o jeito que faz, né? Que bagunça. Que bagunça, que jeito é esse de fazer as coisas? Como Welcome assim? to Brazil. Nossa, eu acho que é caricato do jeito que a gente lida com as coisas, né? Porque no final a gente tem um MP que era pra ser de energia limpa e pra baixar a conta de luz. A gente não sabe se vai fazer um, a gente não sabe se vai fazer outro, a gente não sabe quem vai beneficiar, se vai beneficiar as empresas ou não. Às vezes todo mundo só vai se lascar junto, entendeu? Então, e aí você tem um projeto que tá no Congresso e que durante o mês, são 75 dias? Durante os 75 dias 60 dias. Durante os 60 dias que eles ficarem debatendo, vai ficar mexendo com as ações das empresas. As ações das empresas vão passar 60 dias esperando o Congresso decidir qual vai ser a vibe dele, o que ele vai querer fazer, sabe? Para deixar claro, ninguém aqui é contra energia verde. E não tem como ser contra o barateamento da conta de luz. Por favor. Não tem como ser contra a energia verde, não tem como ser contra o barateamento da conta de luz. Amamos árvores e ar-condicionado. A gente só é a favor da lógica. A gente só é a favor da lógica, a gente quer entender qual vai ser a lógica e o mundo é a favor da lógica, é a favor da facilidade de prever o futuro. E agora o preço das ações está deixando claro que o futuro não está parecendo promissor. Está muita fumaça ainda. Fumaça é um termo terrível para falar de energia. Energia limpa. Mas tem muita fumaça. Pode ter um curto-circuito ali no meio. As pessoas estão tentando entender e enquanto não se entende o que esperar do futuro, ações costumam baixar, costumam cair. Então, hora de tomar cuidado com um setor mais tranquilo, mais calminho, mais promissor. Nem ele está sustentando a tranquilidade que a gente gosta de ver quando está investindo. Desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, já ruiu o setor do petróleo, já ruiu o setor da mineração e já ruiu de energia. Vou continuar aqui, vamos ver mais, vamos investir, vamos shortear a ação, tá, galera? Fiquei tranquilo, porque a Petrobras, por exemplo, caiu pra caramba com briga de dividendos, agora voltou e retomou tudo. Tanto a faz, briga né? mais inútil do Brasil. É sempre assim, né? A Vale caiu pra caramba. Vai agora voltar que nem quando voltou chance de retomar. das barragens de... Quando cai, não sei o que, cai não sei quando na barragem de Mariana, de Brumadinho, 3 meses depois tá assim. Por isso que previsões são feitas para humilhar economistas. Por favor. Previsão sobre o dólar, previsão sobre a bolsa. O que a gente está tentando fazer aqui não é previsão, é contar o que está acontecendo e trazer para o seu dia a dia, para você entender e investir com mais sabedoria. Esse foi o novo episódio do Ligando os Pontos. A gente está disponível no YouTube, no Spotify e também na Home do Terra, toda quinta-feira, às 10 da manhã. Siga a gente no Instagram, no TikTok e no Twitter e acompanhe a gente no monitordomercado.com.br e no terra.com.br/economia.